Olá a todos, o tema da tiragem de hoje, o que é que essa pessoa está a pensar e a sentir em relação a ti neste momento presente e as próximas atitudes dele ou dela em relação a ti. Tu estás no canal da Semente Estrelar, o meu nome é Diana, se é a primeira vez que estás aqui, bem-vindo, bem-vinda, ativa o sininho para receberes as próximas notificações e para os restantes a minha gratidão pela tua confiança. Deixa ficar o teu like, o teu comentário e a partilha desta tiragem. Vamos então mostrar as opções de escolha. Eu vou baixar a câmera e cá estão elas. Na primeira consulta nós temos o carro e na segunda consulta temos o urso, tá bom? Vais fazer a tua escolha, conecta-te com a opção que mais bate com a tua energia, com a tua intuição. É uma tiragem coletiva, vais ter que adaptar à tua realidade e é também atemporal, é válida no momento em que chegares aqui. Tá bom? Então, pensamento, sentimento e quais as prováveis atitudes. A tiragem vai ser feita com o tarot e depois vou complementar as atitudes com o baralho cigano. Vamos então começar por quem escolheu aqui a opção do carro, colocar o urso de parte e vamos lá então iniciar. Vais pensar nessa pessoa, no nome, no rosto, na data de nascimento, se souberes, o signo, pensamentos e sentimentos. Como é que está essa pessoa hoje em relação a ti? Escreve nos comentários de onde é que me estás a assistir neste momento, qual o teu país, qual a tua cidade. E vamos lá então. Deixa ficar o teu like. Pensamentos, sentimentos. Vamos lá. 6 de paus. A lua. O papa. 9 de espadas. Pagem de ouros. Mais 2 de paus. Cavaleiro de ouros. 5 de ouros. 9 de ouros. O sol. 5 de espadas e rainha de paus. Resumindo e concluindo, é um pouco mais do mesmo dentro das energias que têm caído aqui nas tiragens ultimamente. Carta de corte é o 4 de copas. Vamos por partes, né? Pensamentos e sentimentos. No oculto, ou seja, de uma maneira escondida, essa pessoa não fala para ninguém, essa pessoa não desabafa, essa pessoa não revela os pensamentos, mas de uma maneira bastante oculta, em segredo, secreta, essa pessoa neste momento atual, ela está a reconhecer a tua importância na vida dele ou dela. O teu valor, tá? A carta do 6 de paus é o reconhecimento. Normalmente é o reconhecimento público, mas está escondido. Este reconhecimento está escondido com o arcano da lua. É um reconhecimento nos bastidores, apenas na mente dessa pessoa. Então, o sol e a lua e o sol, é como se uma verdade estivesse a vir à tona no interior dessa criatura, tá? Eu acredito que no passado esta pessoa deu motivos para bastante instabilidade entre vocês. Quer tenham tido um relacionamento que nunca foi assumido, quer tenham tido mesmo um casamento e algo estruturado. Porque eu vejo aqui um pouco das duas situações, tá? Podemos ter dois grupos aqui. Uma pessoa que nunca teve nada assumido contigo,
até porque pode ter um compromisso com outra pessoa ou uma estrutura de vida neste momento que não lhe permite assumir um relacionamento contigo. Mas também temos um outro grupo em que essa pessoa até já poderia ter juntado a escova de dentes contigo, terem morado na mesma casa, um casamento, mas era um relacionamento um pouco de aparência. Quem está por fora até parece a família ideal, mas quem está por dentro é um relacionamento com muitas desconfianças, com afastamento emocional e com preocupações dentro de casa, no oculto, ok? Então adapta ao contexto e ao grupo a que tu fazes parte. Em grosso modo, na cabeça dessa pessoa, hoje em dia, independentemente do grupo a que tu pertences, existe o reconhecimento do teu valor, da tua importância na vida dele ou dela. Porque agora, presentemente, essa pessoa não está bem. Essa pessoa está na sofrência. A carta do 9 de espadas é uma carta que revela tormento mental, preocupação. Esta preocupação pode ser diretamente relacionada contigo, mas não só. Também tem a ver com aspectos de vida particular, financeiro, por exemplo. Se estivermos a falar num triângulo, aspectos que dizem respeito à estrutura da outra relação, tá? Tens que adaptar e o sofrimento vai aumentando à medida que aquela clareza interior vai ficando cada vez mais sólida, de que tu, afinal, tens importância e que talvez no passado ele ou ela tivesse aqui a necessidade de ter dado mais valor, mais importância, de ter feito um esforço maior, pelo menos para se tentar comprometer ou para te passar mais segurança e mais verdade, tá? Porque aqui tem mistério, tá? Tem necessidade de revelações, esclarecimentos. Determinados comportamentos dessa pessoa não ficaram muito bem explicados, ou por uma atitude incerta, ou por uma falta de atitude que tu ficaste sem entender o porquê, tá? Por parte dele ou dela, houve mais o dar importância aos de fora do que propriamente ao contexto da vossa conexão. E ele não teve, ele ou ela, uma atitude esclarecedora, uma responsabilidade afetiva para dar uma satisfação relativamente a certos aspectos, tá? Perdeu o interesse em relação a ti? Não, por isso é que está a sofrer, tá? A pessoa não perdeu o interesse, muito pelo contrário, e caso tenha trocado o consulente por outra coisa qualquer, quer seja outra pessoa, quer seja influência de terceiros, seja lá o que for, a pessoa certamente que está a quebrar a cara. Porque a palavra-chave da vida dele ou dela neste momento é preocupação, encrenca e resolver problemas. Existem problemas. Inclusive, esta pessoa pensa e tem planos para um reinício na sua vida, não só contigo, mas também a nível de carreira, a nível profissional. É como se ele ou ela estivesse envolvido numa rotina, numa estrutura profissional e financeira que até pode ter determinado reconhecimento público, mas que algo não está bem. A pessoa não se sente completa, realizada, pode estar a passar aqui por um revés financeiro, as coisas não terem corrido exatamente como pretendia e a intenção é tentar mudar um pouco o direcionamento, mesmo no profissional, tanto para recuperar este revés financeiro, como também para agarrar
mais e novas oportunidades, sem se resumir basicamente àquilo que já existe. Então, existem esses planos, alguns até pretendem mudar de cidade, sair de casa, haver aqui um movimento, mesmo a nível de deslocação, de mudança de rotina, de trabalho, de casa, tá? Tem aqui planos para mudar, para deslocação, para mudar inclusive a rotina. Mas por enquanto são planos mentais, tá? Pode estar escrito no papel, mas ainda está guardado na gaveta. Nestes planos mentais, tu estás incluído ou incluída, tá? E mesmo que haja distância geográfica, existe a vontade de correr o mundo para chegar a ti. Nós vemos aqui o mapa do mundo e o globo que está na mão da pessoa, né? Então, se houver distância, a pessoa tem consciência dessa distância e tem o plano de encurtar a distância. Mas neste momento, por algum motivo, não é possível, tá? Talvez esteja comprometido ou a nível familiar ou a nível de carreira e não depende apenas dele ou dela colocar um término nessa situação, porque existem energias terceiras. Tá bom? Voltando ao princípio, a pessoa está a reconhecer o teu valor. Valor esse que talvez não tenha dado no início. Talvez te tenha tratado aqui com uma certa irresponsabilidade afetiva, no sentido de fazer aquilo que quer e de não dar grandes satisfações perante a falta de solidez. Tá bom? A nível de coração, a carta central é o arcano do Sol. O Sol é sentimento. Até porque não faz sentido a pessoa estar nesse sofrimento se não tivesse sentimento por ti, né? Mas também existe, juntamente com o sentimento, uma parte um pouco individualista dessa criatura. Ela tem uma tendência de ser mais individualista do que parceira. E nesse individualismo, a parte financeira pesa bastante. Então acredito que, de uma maneira ou de outra, no passado, essa pessoa escolheu por uma segurança financeira, uma estrutura, algo que aparentemente lhe dava mais estabilidade a nível de rotina de vida, independentemente do contexto, e que foi caminhar numa perspectiva de alcançar essa segurança. Tá bom? Neste momento presente, apesar de haver aqui essa individualidade, há uma certa tendência de pertencer a uma zona de conforto e ter uma preguiça de levantar o rabo e fazer mudanças. Independentemente disso, a pessoa está a sentir a tua falta, porque temos o 5 de ouros. O 5 de ouros é uma carta de ausência, tá bom? É uma carta de solidão. Então, mesmo que seja alguém que esteja acompanhado, é uma pessoa que se sente solitária. E se estiver realmente num relacionamento com um outro alguém, acredito que aquilo que prende essa relação tem muito a ver com estrutura financeira. E que neste momento está a passar, como eu já falei, um revés. Tá? Essa pessoa está a tentar recuperar ou de um gasto inesperado ou algum tipo de negócio que não está a correr como foi planeado, alguma coisa financeiramente que não correu assim tão bem. Existe aqui uma espera para recuperar financeiramente desse revés, tá? Este ponto é importante. E o coração dele ou dela indica e palpita que para ser feliz na área amorosa, em primeiro lugar tem que estar estruturado e confortável financeiramente. Tá bom? Tem realmente aqui, de uma forma direta ou indireta, a interferência de outras pessoas que tu tens que adaptar. Pode ser um outro parceiro, podem ser sócios do negócio próprio, pode ser pessoas da família, principalmente no caso de negócio familiar.
tá? E neste contexto, estas interferências fazem com que determinadas decisões e finalizações não dependam apenas dele ou dela. Num contexto geral, a pessoa está numa fase out, está numa fase menos positiva, como se estivesse a perceber que está a quebrar a cara, que a vida particular não está a correr assim tão bem como ele ou ela um dia planeou. Então, o sentimento central é de fracasso, é de derrota, é de que realmente deixou fugir aqui a oportunidade contigo e que não valorizou na altura certa e agora também não se está a dar muito bem nas escolhas que fez atualmente. E tem ainda aqui uma chama que está acesa e uma vontade de voltar para o teu caminho, com uma perspectiva de colheita contigo, embora neste momento ainda esteja muito na fase do plano, do plano na cabeça, o plano na gaveta, mas que eu ainda não estou pronto para colocar em prática, porque a resolução destas questões particulares não dependem apenas dele ou dela. Tá bom? Nos casos em que vocês possam ter realmente um relacionamento que aparentemente é o relacionamento perfeito, mas que dentro de 4 paredes as coisas não estão bacanas, tá? Vocês podem estar a passar por um revés financeiro, né? Tu sentes que essa pessoa está muito preocupada com a recuperação profissional e financeira. Pode haver aqui interferência de pessoas que fazem parte do negócio, pessoas que fazem parte da família ou da empresa onde essa pessoa trabalha, e tu acabas por notar que o teu parceiro ou parceira acaba por dar mais prioridade ao dinheiro, ao material e a tudo o que não tem a ver com o vosso casamento e a vossa relação. Tens que adaptar ao teu contexto. Embora não vejo aqui uma desistência, mas para quem está junto é pior do que se estivesse solteiro. É uma solidão acompanhada, tá bem? Agora vamos clarificar com o baralho cigano e vamos ver realmente as atitudes. Se esta pessoa vai ter atitude, embora neste momento ainda esteja muito naquela versão de planear, e embora seja uma pessoa lenta, né? E é egoica também, já vimos que tem ali aquela individualidade. A carta da montanha, os obstáculos, os peixes, obstáculos financeiros, como eu já tinha falado e veio confirmar, o corte, a cegonha, a nuvem e o urso. Não vai ter nenhum tipo de atitude rápida. Aliás, tem aqui uma certa sensação de que está atrasado no tempo, tá? É uma pessoa que ainda tem aqui bastantes obstáculos para se poder movimentar. Obstáculos esses que passam pela dificuldade financeira que está a atravessar e que há uma prioridade essa recuperação neste momento, tá? Então, ele ou ela coloca a possibilidade de movimento como última prioridade e para se movimentar, para passar do plano para a prática, ele ou ela vai ter de cortar alguma coisa, alguma pessoa da sua vida, né? Eu falei ao longo da tiragem que haviam interferências, influências. Então existe aqui alguém, para grande parte, pode ser um parceiro, uma parceira, para um pequeno grupo, pode ser alguém da família ou alguém que tem um papel de muito destaque na vida profissional dele ou dela, tá bom? Para haver um movimento, tem que haver uma mudança radical a nível de vida que existe hoje em dia, tá bom? Não é de hoje para amanhã, não é no espaço de um mês que as coisas vão desenrolar aqui. É uma pessoa que não está pronta, ok? E tens que levar em consideração tudo aquilo que foi explicado. Ela tem um apego por ti,
ela tem vontade de resolver aquilo que ficou por resolver, de vir a ter uma nova oportunidade, mas o momento não é agora. E francamente, aqui na primeira opção, as coisas se desenrolarem é apenas e só no tempo dessa pessoa. No tempo dele ou dela, nas conveniências dele ou dela. Não é alguém que vai estar preocupado com o teu tempo, com a tua espera, com as tuas necessidades, está bem? Para aqueles casos que estão juntos com essa pessoa, que mantêm um casamento, uma relação, acredito que a relação neste momento está mais para lá do que para cá. Temos aqui um corte, tá? Então é como se vocês estivessem num ambiente de cortar à faca, com sérias dificuldades neste momento financeiras e que igualmente pode haver aqui interferências no vosso relacionamento, que até pode ter diretamente a ver com família ou com trabalho, que já mexe diretamente com estas questões financeiras, tá bom? E estamos a lidar com uma pessoa de temperamento forte, orgulhosa, que tem pouca tendência para ser uma pessoa flexível, é uma pessoa durona e que por vezes tem um pouco a mania que tenha razão, não é? E na maioria das vezes que fica agarrado a esse orgulho e a essa razão, acaba por dar um tiro no próprio pé. Porque, ao fim e ao cabo, mesmo que não demonstre, é uma pessoa que acaba por sofrer. Tá bom? Escreve nos comentários se fez sentido e eu volto já para a segunda consulta. Até já! Ora, cá estamos, segunda consulta na mesa para quem escolheu aqui a opção do urso. Vais mentalizar a energia dessa pessoa, o nome, o rosto, a data de nascimento, se souberes, e o signo. E vamos lá então descortinar o pensamento e o sentimento em relação a ti neste momento presente. Deixa ficar o teu like, escreve aí para mim de onde é que estás a assistir, qual é o teu país, qual é a tua cidade. Eu adoro saber. Vá lá, 5 de ouros, 3 de ouros, pajem de ouros, a força, rainha de paus e o sol. 2 de ouros, mais um indeciso que não sabe aquilo que quer, não é? 9 de copas, pajem de espadas, 4 de espadas, o mago e o 3 de paus. Ok. Carta de corte, a rainha de copas. Vamos lá então aos pensamentos dessa pessoa por ti no dia de hoje. Então, essa pessoa neste momento está a sentir a tua falta e tem consciência que sente a tua falta. Começamos logo ali com a carta do excluído. Aliás, esta pessoa neste momento está-se a sentir um pouco rejeitada. Ah, Diana, mas eu não rejeitei. Ok, mas é o pensamento dessa pessoa. Talvez ele ou ela tenha dúvidas neste momento se tu ainda estás afim, se tu ainda queres essa pessoa de volta, se ainda gostas. Talvez esta pessoa esteja a pensar que tu neste momento já podes estar noutra. Já podes estar a conhecer uma nova pessoa ou já podes estar a permitir-te viver uma outra relação com outra pessoa. E é alguém que tenta saber, tá bom? É alguém que tenta saber da tua vida pela calada. O que é que fulana anda a fazer? Com quem é que se relaciona? Não é? O que é que coloca nas redes sociais? Tem aqui
uma certa curiosidade em saber, com desconfiança, de que já pode estar envolvido com mais alguém ou simplesmente que talvez não estejas tão afim de uma recuperação, de uma reconciliação ou de uma nova oportunidade com ele ou com ela. Tá? Existe essa desconfiança e essa desconfiança faz com que essa criatura esteja a vibrar numa vibe de se sentir colocada de parte. Talvez tu já tivesses deixado de correr atrás e de fazer por onde. Como a carta de corte é uma rainha de copas, talvez no passado já tenhas feito muito e a pessoa agora nota a diferença, né? Tu ficaste parado, deixaste de fazer e isso trouxe algumas inseguranças nessa criatura, independentemente de tudo o resto. É uma pessoa que se segura bastante, tá? É uma pessoa que reprime todo este pensamento e é alguém que, na realidade, pensa algumas vezes em abrir contacto contigo, em arriscar uma comunicação e uma volta para a tua vida. Porque na realidade tu representas na vida dele ou dela uma rainha de paus com o arcano do sol. Isto aqui é muita luz, é muito protagonismo, tá? Então, embora seja uma pessoa que reprime, que até pode dar a entender que está nem aí, isso não corresponde à realidade. Esta pessoa tem uma capacidade de ficar com uma cara de paisagem e aparentar que está nem aí, que já esqueceu, que está apático em relação ao assunto, que já não quer saber. É uma pessoa que tem a capacidade de fazer de conta que já não pensa, que já não lembra, que não sente nada, faz aquela cara de paisagem. Ah, eu segui a minha vida, já nem me lembro, né? Mas isso não passa de uma máscara. É uma capa de defesa, é uma capacidade que a pessoa tem de aparentar na expressão facial o contrário daquilo que está a acontecer internamente. Porque na realidade, esta pessoa pensa bastante em ti, bastante mesmo, e sente a ausência. E nesse pensamento, pensa bastante em abrir contacto, em voltar a comunicar. Só que tem medo de dar com os burros na água. Tem medo de ser rejeitado, de levar um pontapé. Aliás, até tem medo de nesta volta tu já dizeres que já tens outra pessoa, que já não queres, ou simplesmente de não dares resposta, né? Isso também iria afetar profundamente o ego, o orgulho, né? A carta da força fala de uma pessoa que tem o seu orgulho e que na prática não iria suportar uma rejeição. Embora ele ou ela já esteja a antecipar essa possível rejeição. Ok? Pensa bastante e tem uma capacidade fora do normal de aparentar que já esqueceu, aparentar o contrário daquilo que está a sentir. A nível do coração, sentimentos. 9 de copas. Tu és o sonho que talvez essa pessoa não teve a capacidade de escolher no momento certo. E neste momento o coração está dividido e nessa divisão, nessa dúvida, essa dúvida é muito à conta da pessoa achar que já te perdeu. Essa pessoa tem muito medo de voltar e de já não encontrar o lugar na tua vida. Então, este coração dividido é o medo de já não haver nada a fazer para uma volta. É o medo de tomar uma atitude e, como eu já expliquei, bater com os burros na água e tu dizeres assim: olha, chega para lá, agora já não quero. Eu agora já tenho outra relação, ou simplesmente agora já não gosto mais de ti e já não quero um relacionamento contigo. Então chega-te para lá.
Isso iria afetar diretamente a parte da vaidade, do orgulho, o ego ferido, tá? Então, esta pessoa quer-te alcançar. Inclusive, esta pessoa fica naquela postura, por trás da moita, a tentar saber da tua vida, a palpar terreno, para tentar perceber realmente se estas desconfianças batem com a realidade ou se são coisas da imaginação dele ou dela. É uma pessoa que pensa bastante em ti, inclusive sonha contigo e tem aqui um impulso do tamanho do mundo de voltar a falar contigo, de voltar a contactar, tá bem? Nos casos em que esta pessoa já tenha contactado e que tu não tenhas dado assim tantas garantias, né? A pessoa contactou e notou que tu já não estavas assim na versão rainha de copas, não é? Já não estavas ali à espera com os braços abertos, já tinhas ali uma resistência, uma capa de defesa, já não deste aquela liberdade a essa criatura que davas no passado. Isso poderia ter sido um motivo para ele ou ela retroceder, porque a pessoa não suporta a rejeição direta por motivos de vaidade, orgulho, etc. Então já é motivo para deixar de responder, para dar um passo atrás, até mesmo para ser um bocado inconveniente a nível de palavras. É uma pessoa que traz com ela uma certa imaturidade, tá bom? Então, emocionalmente, acaba por perder oportunidades vantajosas para ser feliz, apenas por imaturidade, ok? E um pajem com uma rainha é praticamente como se estivéssemos a falar de mãe e filho ou de pai e filha, adaptando aos géneros, tá bom? Então, a infantilidade, a maneira de falar que nem sempre é correta, a falta de firmeza na toma das decisões, a inconstância e até mesmo o temperamento um pouco orgulhoso pode fazer com que o consulente fique numa postura de já estar cansado e já não querer passar para essa criatura as garantias que passava no passado. Está bem? Mas é alguém que, tanto a nível de coração como a nível mental, não desistiu de ti. Apesar deste temperamento um pouco mais infantilizado. Vamos agora perguntar a baralho cigano se existe possibilidade de uma atitude por parte dele ou dela. Ah, Diana, mas eu estou junto com essa pessoa. Então, similarmente à primeira consulta, para quem estiver junto, é uma solidão acompanhada, tá? Porque para quem está junto, numa relação, está a lidar diretamente com uma criança emocionalmente falando. Uma pessoa que até pode ser triangulosa, que está no relacionamento, mas que pode ter um pé na relação e outro pé a olhar para outras possibilidades extra-relacionais. Então, é uma pessoa que não te dá firmeza, não te dá estabilidade emocional. Pode ser alguém muito voltado para questões profissionais e até uma certa postura de. Sabes aquela pessoa que está numa relação, mas dá corda para novas possibilidades, quanto mais não seja através de contatinhos? Pronto, é mais ou menos isso. Uma pessoa que não te dá segurança emocional e que te deixa muitas vezes com a solidão, né? Atitude. Lírios, jardim, barco, caminhos, a mulher e a raposa. Atitude, estamos a falar de uma pessoa lenta, é devagar, devagarinho, uma pessoa indecisa, mas que não vai desistir de ti e que está de olho, tá? Aqui o pajem de espadas e a raposa
temos aqui o stalker. Se estivermos a falar de pessoas que estão distantes, esta pessoa tenta saber de ti de alguma maneira. Por acaso, se estiveres numa relação com esta criatura, a pessoa tenta controlar o jogo da relação à maneira dele ou dela. Então, por um lado, está de olho em ti, nas tuas reações, nas tuas atitudes. Por outro lado, também pode dar corda para contatinhos e para outras situações extra-relacionais. No entanto, porém, a pessoa não tenciona desistir da relação. É como se durante um longo período de tempo ele ou ela fosse manter a situação tal e qual como está, e para escolher o vosso relacionamento de uma forma mais firme, não é rápido. E eu sinto aqui que tu nunca, pelo menos no próximo ano, nunca vais sentir aquela firmeza total. É como se estivesse ao lado dessa pessoa desconfiado. É confiar desconfiando. É como se a pessoa não te desse motivos para confiares completamente. Então, dentro de alguns meses, para quem está afastado, esta pessoa pode se reaproximar de ti a nível de contacto, mas tu vais ficar sempre com um pé atrás. Para quem está junto, tu podes sentir, tal como já estás a sentir, que emocionalmente vocês estão afastados. Temos aqui casos que essa pessoa poderia ter viajado a trabalho, que está na relação, um pé na relação e o olho fora da relação, ou seja, por outras palavras, não te prioriza, mas vai continuar a querer manter a relação ao jeito dele ou dela. Tá bom? Se está a viajar, volta para casa. Se está distante, tem uma tendência a reaproximar, mas tu a ficar sempre na dúvida se realmente deves confiar ou não. E agora a pergunta que não quero calar: deves confiar totalmente? Não. Esta pessoa é esperta. Para além de infantil, é espertinha, é mental, é estratégica e ela gosta de levar o jogo a favor dele ou dela. E para poder fazê-lo, tenta manipular-te e manipular a situação de alguma maneira. Tá bom? Escreve nos comentários se fez sentido. Um beijinho para todos e até uma próxima tiragem. Fica bem.